18 horas e 42 minutos desta quarta-feira, 18 de novembro. E agora sim, bancada completa. Abre ela para nós aí, Rodrigo, por favor. Olha só que maravilha. Ao meu lado, Betinho Cor. Grande amigo, grande prazer te receber. Nossa Estação Hamburgo dessa quarta-feira. Da mesma forma, Rodrigo. Tu veio trazer bastante novidade, Betinho. A gente fica feliz quando recebe o convite, pode vir aqui participar e trazer algumas coisas importantes do nosso município, dos projetos que estão em execução. E tem algumas novidades, eu acho bem boa da gente conversar. Muito bem. Gilney Andrade, muito boa tarde. Boa tarde. Estreando nessa bancada. Estreando na bancada. Esperando que seja a Rodrigo. primeira de muitas vindas, tá? Queria saudar especialmente este novo espaço de comunicação de Novo Hamburgo e da região, dizer que a gente é muito carente desses espaços onde se pode falar livremente. A gente vive numa realidade em que a mídia aponta só por um lado. Aqui nós vamos apontar para todos os lados. Todos os lados, exatamente. Também não tem um lado, todos os lados. Eu já vou começar te provocando, então, nesse sentido. Vamos lá. Aumento da passagem de ônibus, né? A gente viveu aí os últimos anos, parece de muita discussão em torno do que é uma passagem justa, né? E aí estão apontando para o valor de R$ 3,14, né? Esse 14 não tem que ser 15, por exemplo, ou 10 centavos? O aumento é esse mesmo? Tu tem acompanhado alguma coisa disso, no nível de prefeitura? Eu acredito que vão, até por causa do troco, vão arredondar. Me parece que tinha uma certa resistência de arredondar para 3,10. Que seria, então, vamos arredondar, é mais fácil 10 centavos do que 5 centavos. Mas com relação à política de aumento, isso tem sido bastante controlado nos últimos anos. Inclusive, eu assisti na Câmara hoje algumas reclamações sobre a tal do cálculo da planilha. Essa planilha de custos, ela foi meio que deixada de lado, porque ela aponta uma passagem na ordem dos R$6, R$5,50, R$6. Então, nós estamos sempre discutindo esse valor dentro de uma realidade, de uma possibilidade, né? Aquela antiga planilha de custos, por causa dos insumos e dos preços dolarizados, se nós fôssemos cumpri-la, ela nos daria uma passagem de 5, que hoje 6 nós estamos com 2,85. Se a gente for pensar em aumento em torno de 30 centavos, a gente vai a 13,15. Isso dá cerca de 12%, um pouco mais de 10%. Mas, na verdade, se a gente for pensar quanto foi o aumento só da gasolina, que é um fator preponderante aí no incremento, né? Além de toda a manutenção, claro, a gente iria para um aumento muito maior do que esse, né? Então, essa discussão que se faz é que existe uma pressão popular para que o aumento seja o mínimo, existe uma pressão das empresas de ônibus para que ele seja muito maior, né? Esse é o preço justo, então. Está praticamente batido o martelo em torno desse valor. Eu acho que discutir preço justo de passagem é que nem discutir preço justo do salário mínimo, só que na proporção inversa, né? O salário mínimo nunca é justo, devia ser mais. E a passagem também, se tu pegar pela nossa faixa de renda, pelos trabalhadores assalariados, devia ser menos. Mas tu tem que manter um sistema operante, um sistema funcionando. Esse tema ele já foi mais polêmico no passado. Ele chegou a suscitar grandes manifestações, algumas absolutamente legítimas. E o tema do transporte ele é sempre complicado, né? Porque talvez seja uma das únicas categorias que às vezes tu vê movimento reivindicatório de trabalhadores para conceder benefício para os empresários. E acontece. É verdade, por incrível que pareça. Betinho, que é um grande usuário de ônibus, né? Continua firme, Betinho? Continuo usando o transporte coletivo. Conhecido como vereador que andava de ônibus. Depois disso veio o vereador da bicicleta, né? E eu continuo de ônibus. Mas continua sendo o homem do ônibus, né? Desculpa interromper, mas a grande vantagem de um político andar de ônibus, e daí vídeo o Olívio Dutra, que pegava o ônibus lá na CIS Brasil, ele já ouve a demanda toda da população ali dentro do ônibus mesmo, né? É assim que funciona, Betinho. E assim, por exemplo, agora como eu estou trabalhando na prefeitura, na Secretaria-Geral de Governo, junto com o Gilney, e eu uso o ônibus que eu fiz a indicação na época de vereador, que é a linha que faz Vila Marte, Santo Afonso,
Canudos passando pela prefeitura municipal. Porque antigamente tudo ia lá Que por antes fora. ia por fora. Por que isso? Na ideia, porque ali tem o fórum, tem o Ministério Público, né? Tem a prefeitura municipal, então tem muitos trabalhadores daquela região, né, da Santo Afonso industrial, que trabalham na prefeitura da Vila Marte. Então essas pessoas hoje elas pegam um ônibus só, né? E eu fico feliz de ter sido quem fez a indicação para o executivo para que essa linha trabalhasse, tivesse como êxito. E isso para mim é importante. Hoje eu uso esse ônibus que faz essa linha. Se me permite, deixa eu dizer o seguinte, ó, esse tema de transporte de pessoas da mobilidade urbana, junto com o tema que envolve as próprias estações rodoviárias, os terminais, ele é um tema que tem similitude com um terceiro, que é o tema do lixo. Ele é um tema que todos os municípios que tentaram licitar e trocar, todos trancaram na justiça. Tem um lobby, tem uma força muito poderosa, né, das empresas que operam no setor, em que se inviabiliza. Nós conseguimos aqui, parece, superar o problema do lixo. A licitação saiu, 3 empresas assumiram lotes de serviço, não vai ser operado mais por uma só, mas no caso de Novo Hamburgo, o terminal rodoviário e a questão dos ônibus, com a passagem integrada, com novos ônibus, com os ônibus adaptados, é um tema que a administração é acusada de não ter feito, de não ter cumprido. Não, é um tema que nós não conseguimos cumprir porque ele não desata. E eu fico indignado, porque a gente historicamente sofre com isso, né? Com o transporte público. O Transurb era para estar em Novo Hamburgo já há mais de 30 anos, né, Betinho? Na verdade. E o lobby é para que as coisas nunca aconteçam, que né? não aconteça. E aí eu te pergunto, como é que está o movimento dentro do ônibus? Diminuiu a quantidade de pessoas pegando ônibus? Não, olha, o que falta, e aí é uma das brigas, e a gente tem feito isso como usuário, a melhoria do nosso transporte coletivo, né? E agora saiu o aumento, logo o próximo deve estar saindo a nova licitação que está enterrada aí, né? Mas os ônibus, as empresas, ela tem que dar qualidade para o usuário. Por exemplo, ainda é muito difícil tu andar no ônibus, não tem uma cortina, não tem um ar-condicionado, o ônibus lotado, muitas vezes falta horário, né? Horários ainda falta, tem ônibus que vão muito cheio e vem muito cheio, principalmente na hora de pico, né? Mas Betinho, a quantidade de motos que hoje tem na estrada, a quantidade de carros que hoje estão circulando, que é muito maior do que era 5, 10 anos atrás. E o trem mesmo, o trem tirou muito desse transporte, principalmente da Santo Afonso, por centro da cidade, né? Mas tem, por exemplo... Nós tivemos linhas que foram extintas recentemente. Teve uma diminuição, mas tem alguns horários que necessitam do transporte coletivo, porque ainda pega muito moradores da zona leste da cidade, olhando pelo trem, né, que precisam do transporte coletivo, que são os moradores todo do bairro Santo Afonso, ali pega a Vila Cref, Industrial, né, e usam o transporte coletivo principalmente o ônibus. E claro que o trem ele ajudou muito. Por exemplo, o que nós precisamos da licitação? Para que seja feita a interligação do transporte coletivo, o ônibus, claro, dentro das vilas até a estação do trem. E de ônibus para outro também, né? Exatamente. É essa a discussão, é esse o perfil que a gente vê e que tem que acontecer. Porque para dar condições das pessoas poderem se locomover. A nossa cidade é uma cidade que tem um índice altíssimo de carros particulares rodando, né? E a gente vê pelo trânsito da cidade, seria ideal que muitos deixassem o seu carro em casa e usassem o transporte coletivo. Com menos poluição e com o trem, aí a gente tem que fazer esse intercâmbio, né? Por exemplo, seria bem... É cultural, né, Betinho? Por exemplo, pode ser um tema interessante para a gente discutir depois, porque os países da Europa e alguns países mais desenvolvidos que o Brasil têm surgido, inclusive, nas campanhas eleitorais, o tema
de não permitir acesso de automóveis ao centro das cidades. E cada vez mais a população pretende apoiar, parece que vai apoiar, medidas desse tipo. Tu ter a parte, digamos ali, a parte mais, onde tem mais movimento no centro, ali de alguma forma não entraria automóvel. Ou os comerciantes vão dar um tipo de carrinho, ou vai ser bicicleta, ou... Claro, eu acho que esse assunto ainda demora a chegar no Brasil, vai chegar em São Paulo primeiro, vai chegar no Rio. Mas acho que o tema, isso eu lembro de ouvir de algum candidato, acho que foi o Gabeira, quando foi candidato à presidência lá nos anos 90, que ele dizia que a melhor forma de transporte é o não transporte, é a pessoa estar perto do que ela precisa. Por exemplo, só para encerrar, para concluir o raciocínio. Por exemplo, olha a dificuldade que tem moradores do bairro Santo Afonso, que pega a Vila Crefe, que é uma vila enorme, várias vilas ali, né? Tem Verdes Campos, Jardim Rondônia. Para eles ir até a estação do trem, eles têm que pegar o ônibus e vir para o centro. Por exemplo, isso poderia ser feito através da estação Santo Afonso ou industrial, né? Beneficiar os moradores do bairro Rondônia também. O que seria? Seria ônibus circulares dentro dos bairros que fosse até a estação, na vila. Acho que esse seria um mecanismo importante fazer. E isso deve estar dentro da licitação. Por isso essa demora, essa discussão, que tem muito jogo de interesse. Por isso da dificuldade, da questão do transporte coletivo e a questão do lixo também, né, que foi colocado. E as novas empresas já começam a trabalhar na próxima segunda-feira, né, que ganharam a licitação do lixo na cidade de Novo Hamburgo. Então, isso, eu acho que isso é um ponto importante, que aí já são 3. Quer dizer que quebrou o monopólio de uma grande empresa, dela ser dona das áreas, principalmente, que fala da questão do lixo, como era Novo Hamburgo, São Leopoldo, praticamente a mesma empresa que mandava. Isso nós estamos falando de capina pública também? Sim, também. Na licitação nós estamos falando do recolhimento, né? Acho que no contrato atual a mesma empresa que fazia o recolhimento também tinha as equipes de capina. Acredito que isso se mantenha. Mas em Novo Hamburgo nós também temos a Comur e equipe própria da prefeitura que fazem o serviço de capina. Então não é todo ele da empresa. Que tem conseguido cuidar muito bem da nossa BR-116, sobretudo a entrada da cidade, que é uma coisa que a gente sempre nos afeta muito pessoalmente. Tem uma parte da BR que é do DENIT, né? Mas sempre vemos o nosso pessoal do Novo talvez Hamburgo, eles consigam fazer ali uma parceria, mas é o DENIT que responde. Máfia já entramos num assunto polêmico aí. Máfia do lixo e cartéis. Isso dá pano para manga. Dá pano para manga. Agora, duas coisas tem que ressaltar. A primeira, a questão urbanística, lá do início, lá que vocês estavam falando, que é a questão da ocupação do centro pelos pedestres e não por automóveis. Eu acho que isso é fundamental. Uma visão de futuro para a cidade que geraria, Junei, muita polêmica, né, se a gente baixasse tipo por decreto, se não fizesse uma discussão com a comunidade, que eu acho que essa discussão ela está na ordem do dia, né, de tu pegar o centro e fechar ele para o trânsito. Tá, e... Vai criar polvorosa. Vocês estão gostando de criar polêmica aqui, né? Exatamente, mas assim, por depois outro lado... eu tenho que responder mas os e-mails, telefonemas. Fernando Marco, por Facebook. Muito menos que isso, o Fernando Haddad está se incomodando bastante por abrir espaço de ciclovia. Então ele conseguiu assim algo inédito. Ele é considerado, ele recentemente foi dito que ele é um dos melhores prefeitos do mundo. E tem setores pela Forbes, né? Eleito pela Forbes. Pela Forbes e tem setores importantíssimos e poderosíssimos de São Paulo que dizem que ele é o pior prefeito. Pior, claro. É que depende para quem ele é o melhor, né? Simone, e aí quando é que nós falamos de mobilidade urbana? Na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, com Cláudio Alves, dia 23, às 21 horas, aqui um debate ao vivo sobre mobilidade urbana, com todas as partes interessadas. Já está agendado, as pessoas já estão convidadas. Um grande debate aqui na nossa Vale TV. Toca aí. E a outra questão é da capina, né? Que eu fico assim, eu fico estupefacto, para usar uma palavra bem antiga, quando eu vejo uma equipe de capina na frente da minha casa, porque quando eu era adolescente era eu que tinha que fazer aquela capina. Então, quando eu era pequeno, a minha mãe me dava uma vassoura para mim varrer as folhas, sabe? Quer dizer, hoje eu tenho esse serviço na minha cidade. Isso é uma coisa que para mim, assim, né? E a gente cuidava bem melhor, né? Não que a prefeitura não cuide, mas eu preciso dizer que Novo Hamburgo era um exemplo de manutenção, limpeza em todos os lugares. Então, assim, esse serviço... Não era só no centro da cidade. Esse o pessoal serviço, lá assim, na vila, lá no bairro, também cuidava da sua frente. Exato. Eu acho que isso que o Fernando fala tem que voltar de novo. Eu
no domingo à tarde, do domingo passado, eu fiz isso. Como corta a grama da minha casa, vou lá na frente e faço a limpeza da calçada também. E tem muitos que deixam assim, a grama crescer, e tem alguns que tu comentas, não, isso é serviço da prefeitura. Não, o embelezamento da minha casa, do eu cuidar do meu terreno, é meu, eu que tenho que fazer isso. Esse tema da limpeza pública, e também tem a ver com o tema do recolhimento e da deposição de lixo, onde tu larga, e a gente sabe o que acontece nisso, é um tema que devia trabalhar com a seguinte lógica: a cidade como um todo e toda a sua parte pública, ela não é sem dono porque não tem um dono só. Ela devia ser considerada e tratada como isto é de todos nós. No entanto, uma parte, e isso é cultural, vai levar tempo para demorar, uma parte da cidade acha que se não é meu e não é do meu vizinho, não é de ninguém. Simone, tu vai precisar falar para nós sobre a questão do trem, a gente estava conversando sobre isso, um dos temas recorrentes que sempre as pessoas nos colocam aqui, já foi alvo de reportagens nossas, dessa maravilha que é a chegada do trem. Tu é usuário do trem, tu sempre que pode vai a Porto Alegre, na região, gosta do trem, mas que tu evita por causa da cultura de algumas pessoas que não sabem se comportar direito em sociedade. A gente volta do nosso intervalo falando sobre esse tema. Estação Hamburgo desta quarta-feira, 18 de novembro, 18 horas e 58 minutos. A gente volta já já.